Assim foi a vida de Noé, assim era a volta do Senhor. Noé entrou na arca, se a porta da arca se fechou. Cerro Grande, povoado com centenas de moradores e com uma história de 100 anos. O Cerro Grande localizava-se em São Paulo das Missões, mais precisamente entre as linhas Cecília Sul, Linha Mila Sul e Vila Pinheiro Machado. João Gregório Farias, Germino Ferreira e Guilherme Baldonete foram os primeiros moradores a se instalar nessa comunidade no ano de 1924. Essas famílias ocuparam primeiramente as terras de várzea, próximas ao pé do cerro. Ouviu falar em Guilherme Baldonete? Sim, isso eu conhecia bem. Baldonete. Tá. Ele era um homem alto, magro, tinha umas gurizadas. Existia ali próximo um cerro alto e comprido, o que provavelmente influenciou na criação do nome do local, com terras devolutas, ou seja, terras que não tinham escrituras. Com o passar do tempo, mais pessoas começaram a povoar o lugar. Com quantos anos o senhor foi morar lá no Cerro Grande? Lá entrei com 9 anos. Onde nós entramos era puro mato, não morava ninguém. Mas nós moramos aqui embaixo antes de subir. Mas pertencia igual para o cerro, né? Cerro Grande. Este era escriturado. Este cerro tinha papel. E este não. Esta região ali, até lá, ó. Até lá, onde se vê, até lá para cima, até na taipa, era a terra do governo. Um dos motivos certamente foi por afinidades, pois eram de pele morena e falavam a mesma língua, o português, que era raro na região em um contexto de uma época em que a grande maioria da população falava o alemão. Eram chamados de brasileiros. Essas famílias geralmente vinham de outras localidades da região, pois quem possuía terra vermelha enfrentava problemas com a acidez do solo e a invasão das formigas. Por isso, migravam para regiões com a terra de cascalho. Tá, e por que vocês saíram lá da Taipão? Porque a terra era muito fraca, nós vendemos e compramos aqui puro mato. As áreas de terras devolutas consistiam de aproximadamente 50 hectares, mas muitos que tinham condições adquiriam áreas pequenas ao redor. Ao longo de décadas, o povoado foi crescendo e as famílias ficaram cada vez mais numerosas. Na década de 70, a população era de até 200 famílias. O Cerro Grande ficava ali naquela região ali para cima, Cerro Grande. Isso tinha 200 moradores. Quando o de Santa Rosa fizeram o levantamento para escriturar as terras para cada um, porque cada um fez um cercado, fez uma casinha e até ali e até lá era dele, porque era a terra do governo. E daí cada um pegou um pedacinho e morou. Quem tinha terra própria cultivava milho, feijão e fumo. Poucos tinham criação de animais. A maioria trabalhava de peão para os colonos com propriedades maiores. E o que vocês plantavam lá? Milho e feijão, tudo um pouco. Porque meu pai comprava muito milho, cada um plantou um pedacinho de milho. E o pai sempre comprava daí os milhos. Tinha morador lá que criava animais também? No Cerro Grande? É. Tinha, mas pouco. Pouco? É, muito pouco. Mas tinha, né?
O sistema de puxirão era muito difundido nesse povoado, consistia em trabalhar em grandes grupos, um ajudando o outro. Esse era, o nome era puxirão. Daí se juntavam ali uns quantos, 15, 20, 30 e carpia tudo a roça daí passava para outra. E assim ia indo. E não era cobrado nada. Era ajutório, um vizinho ajudando o outro. Não era cobrar nada, se ganhava só comida e quem gostava de tomar, tomava canha. Daí de meio-dia, ganhava às vezes um arroz, um porco e galinha, e daí comia à vontade, tinha 20, 30, né? Tinha que ter bastante comida daí. A maioria das crianças frequentavam a escola da Mila Sul e chegava a ter até 30 crianças só do Cerro Grande. Na religiosidade, a maioria era evangélico, mas participavam também da Igreja Católica. Entretanto, não possuíam uma igreja, e sim uma casa de orações. Eles tinham igreja lá? Sim, eles tinham uma capelinha, mas uma casinha, sabe? Uma casinha, eles não tinham morador dentro, daí eles ocuparam isto para a igreja deles. Mas quando nós fizemos a escola, daí os que ainda estavam morando, estes vieram tudo para a escola, ali em Sicília Sul. Havia uma cancha de bochas, onde funcionava também um comércio para a venda de fumo, cachaça e alimentos. Tinha um campo de futebol, mas em competições maiores participavam nas comunidades próximas. Tá, e lá no Cerro Grande tinha time de futebol também? Tinha, assim, para se entreter nos fins de semana, no potreiro lá da minha irmã, lá do Amaral. As casas eram simples, assim, como pobre mesmo, né? Como essa aqui, de madeira. Casinhas assim pequenas, né? E o telhado, como é que era feito? Era tinha até de capim, mas tinha a maioria coberta de tabuinha. E tinha piso ou era chão batido? Chão batido, algumas tinha asfalto, mas as que eram mais pobres daí era no chão. Fazia fogo no chão e ali colocava uma correntinha e um gancho, e daí graduava, baixava a panela e levantava como queria. E daí aquilo era todo o tempo, levantava assim as cinzas e as brasas, né? Energia elétrica lá no Cerro Grande não tinha nada? Não tinha nada. Tinha aquela latinha, tinha que fazer do jeito uma latinha assim, não é? Aquele pavio branco ia por dentro daquela latinha. E daí tinha que ter uma rodinha lá em cima, assim, igual uma tampa, não sei como é que se diz, igual uma tampa. Aí acendia, botar querosene, senão gasolina, para botar na latinha, naquela luz. Era a luz que a gente usava antigamente, usava isso aí. Tinha água nesse local? Sim, ali em cima ali em cima e o Mário, ali o Mário também. E eles sempre tinham água, sempre tinham água. E aquela água lá em cima todos levaram. Todos os moradores, era água, um vertente original, que sempre todo mundo podia pegar água e sempre tinha que chegar. O acesso até o local era pela antiga estrada que vinha de São Luís Gonzaga e que se estendia até a Argentina. Uma picada que provavelmente já era usada pelos indígenas por séculos, pois esses tinham o costume de caminhar pelo topo dos divisores de água. Essa estrada veio de São Luís e daí cruzava lá onde nós morávamos, no mato lá, e ia para a Argentina. Mas era a pé e a cavalo só. Um trio dentro do mato. Alguns vestígios podem ser encontrados ainda hoje no local.
uma estrada, árvores frutíferas, taipas de pedras e locais onde a laje é visível, sinais que ali certamente era o pátio das casas. Quando faleciam, eram enterrados no cemitério da própria comunidade. Ao fazer novas covas, muitas vezes encontravam restos de outras pessoas devido ao quão lotado era o cemitério. Geralmente, não eram feitos túmulos, apenas uma cruz. Os principais sobrenomes dos moradores eram Fagundes, Gonçalves, da Silva, Nascimento, Trindade, Freitas, da Rosa, Leite, Castilhos, Amaral, Farias, Baldonete e Ferreira. Quando alguém falecia, quem é que fazia os caixões para eles? Que nós sabemos daí o Helmut Kiel que fazia. Ele era marceneiro ou ele só fazia... Não, ele fazia janela, fazia portas. Ele era então marceneiro? Sim, e daí ele fazia os caixões para homem grande e para pequeno, né, para criança pequena. Sim. E era que nem nesse caixão, mas eles botaram roupa em cima, sabe? Porque não pintavam, daí eles furaram com tecido. Era bem simples então. Sim. E é verdade que chegou a ter o grupo dos 11? Não, isso falavam, mas não teve. Iam formar esse grupo, mas não chegou. Então, mas o que eles iam fazer então com isso? O que eles falavam? Não sei o que. Iam fazer uma coisa, não sei. Depois resolveram deixar assim daí. Diz que veio o quartel, veio ali. Não veio. Que eu me lembro, não. Para impedir, né? Que estariam acampados ali, Não. Eles falavam, mas não é certo, porque eu me criei ali. Vocês eram discriminados? Diz outro, e eu digo assim, vizinho, como tem gente boa dos alemão, tem gente ruim dos alemão. E tem gente boa dos brasileiros e tem gente ruim dos brasileiros também. Tudo, nunca tinha nada contra outro. Olha, nós fomos ensinados de pequeno, né? Era gente que nem nós. Nós não, porque se eles fizeram, se um casou ali, nós estávamos convidados. Todo mundo, toda a região ali. Nós, o Pino Henge, o Helmut Kiel, o Alpino, lá o Osvaldo Kessler, todos nós, se casava um casamento, nós estávamos convidados. E agora estão se misturando tudo. Brasileiro com alemão. Eu digo assim, ela está se misturando, como é que se diz? O feijão preto com arroz branco. E dá uma comida boa. Dá uma comida boa, raça boa, bem. Mas com o tempo, a população cresceu e o povoado começou a enfrentar dificuldades. As terras ficaram fracas e pouco produtivas, sem condições para uma possível mecanização. Os jovens começaram a partir em busca de oportunidades em grandes cidades, no Paraná e Mato Grosso. Ofertas de emprego em obras como a construção da cotriza e serviços na prefeitura também incentivaram a migração. Com poucos recursos, muitos se instalaram próximo ao rio Dançarino, mas as enchentes frequentes os levaram a se realocar para a Vila Nova Vida. Com o tempo, Cerro Grande foi se esvaziando. O que resta de Cerro Grande são memórias e marcas no solo. As pedras, as árvores e o relevo são os únicos testemunhos de uma história que se recusa a ser esquecida. Cerro Grande, um pequeno povoado que, mesmo desaparecido, mantém viva a essência daqueles que um dia o chamaram de lar.